acontecer milagre. Hoje aqui vai. Hoje é o dia da nossa oportunidade. O Senhor pode fazer aquilo que não está no nosso alcance. Só Jesus pode fazer aquilo que não está no nosso alcance. Vamos começar a orar, igreja. Vamos começar a pedir a Jesus. Feche os teus olhos aí agora e exerça a sua fé. Ore pela nação brasileira. Ore pelo presidente da república dessa nação. Ore por ele. Romanos 13 diz que toda pessoa que foi levantada porque Deus permite. Ore pelo presidente dessa nação. Ore pelo STJ. Ore pelas câmaras dos vereadores. Ore ela de cantarabanaia, sube de cantarabanaia, riela de cantarabanaia, riela de cantarabanaia, sube de cantarabanaia. Salve o Brasil, Jesus. Salve o Brasil, Jesus. Bendiga a nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos. Saia do seu lugar, mulher. Saia do seu lugar e coloque a mão nessa bandeira. Exerça a sua fé. Profetize cura. Profetize salvação. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. E nós cremos nessa noite. Pai, nós oramos. Nós profetizamos salvação sobre a nossa nação. Salvação sobre a nossa nação. Salvação sobre o Brasil. O Brasil pertence ao Senhor. O Brasil pertence. O Brasil pertence ao Senhor. E nós cremos nessa noite que a nossa nação também será chamada de uma nação bem-aventurada, de uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Sara a nossa política. Sara a política brasileira que é corrupta. Salva, Senhor. Salva, Pai. Salva toda a prostituição. Meu Deus, que não seja mais um carnaval, mas que seja Jesus no centro dessa nação. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Tira toda avareza do coração do brasileiro, toda lascívia, Pai, em nome de Jesus. Mamon não será mais o Deus dessa nação. Mamon não será mais o Deus dessa nação. Mamon não será mais o Deus dessa nação. Nós cremos em nome de Jesus. Mamon não será mais o Deus dessa nação. Nós profetizamos em nome de Jesus. Nós clamamos em nome de Jesus. A nossa nação pertence ao Senhor. A nossa nação é do Senhor Jesus. E nós oramos enquanto igreja de Jesus. Nós exercemos a nossa fé. Nós exercemos, Pai, a nossa fé diante de Ti. Nós clamamos, nos humilhamos nessa noite. Nós oramos agora.
diante da corrupção deste mundo. Em nome de Jesus, visita a nossa nação. Nós clamamos a ti, Jesus. Nós clamamos pela nossa nação. Sara a nossa nação. Mais uma vez. Sara o Brasil, Jesus. Sara essa nação corrompida. Salva, Deus. Segundo o teu poder, a tua graça. Nós clamamos a ti nessa noite. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Que venha prevalecer na questão do teu nome, Senhor. Que venha prevalecer, Pai, que venha prevalecer somente o nome do Senhor dos exércitos. O Deus que pode, que estabelece toda a paz. Nós queremos e nós pedimos nessa noite. Visita a nossa nação. Visita, Senhor. Abre as nossas mãos a ti, Senhor. Nós falamos sobre o Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti nós nada podemos fazer. Mas com o Senhor Jesus, nós seremos iguais. Vencedores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos, Pai. E cremos nessa noite. Esse ano promete. A nossa nação. A nossa nação. Nós cremos nessa noite, Jesus. Nós cremos nessa noite. O Brasil pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Em nome de Jesus. Doce Espírito Santo. Doce Espírito de Deus. Nós bendizemos, Senhor. E nós agradecemos a ti, Jesus. Bendita é a nação de Deus, é o Senhor. A nossa nação pertence a Jesus. 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 E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tende misericórdia de nós, Jesus. Tende misericórdia de nós. Que assim como o Senhor visitou meu pai, foi presente na vida do rei Salomão, assim como Deus, o Senhor tem restaurado a sorte de Israel. Restaura a nossa sorte, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos e nós cremos. Nós cremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aprenda a gemer e a chorar pelas suas. Aplaudir a Jesus porque Ele merece. Eita glória, que maravilha. Deus abençoe. Glória a Deus. Ô, gente, eu fiquei ali rindo da Fran, porque falar com você, gente, esse povo aqui, essa família meu kids aqui, tudo doido por Jesus. Eu fiquei imaginando a Fran subindo uma moto com chuva, de saia. Fiquei pensando assim, não dei conta. Eu comecei a rir, mas eles é tudo doido por Jesus, viu? Eu vi o Samuel um dia, ele não me viu. Samuel estava lá na avenida, lá, o Legário Maciel, correndo para vir para o culto. Eu disse, meu Deus, tudo doido por Jesus. Até que o Senhor venha, mantenha essa loucura dos céus. Glória a Deus. Vem aqui, mulher de Deus. Pastora Joyce vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer por a vida desse casal, amigos, né? Aleluia. Glória a Deus, abençoe sua vida, pastor, no nome de Jesus. Pastor Douglas, um grande homem de Deus, co-pastor da igreja, da primeira igreja ali. Nossa IPR, primeira IPR de Contagem. E Jesus, querido, Jesus ele é muito bom, né? A gente não merece não, mas Jesus tem me apresentado os amigos dele. Jesus tem me apresentado as amigas dele. E eu louvo a Deus por essa amizade, né? Deus é bom o tempo todo. Deus abençoe vocês, abençoe o pequeno de vocês, a casa de vocês. Muito obrigado por deixar a igreja e estar aqui junto com a gente nessa noite. Vamos orar? Deus colocou uma palavra no coração da pastora Joyce. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar-nos com essa palavra. Vamos orar pela vida da serva do Senhor? Pai, nós queremos te agradecer e te exaltar.
Louvamos a Ti segundo a beleza da Tua santidade. Ó Deus, abençoe grandemente, Senhor, a vida da Tua serva com intrepidez e com ousadia. Meu Pai, que ela possa estar nas Tuas mãos, segundo o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, meu Deus. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem fugiu da chuva aí para estar aqui hoje? Foi só a ministra de louvor, não, gente. Todo mundo acho que fugiu da chuva para estar aqui hoje, mas Deus é bom. Amém? E tudo tem o seu tempo, né? Nós é que somos constantemente insatisfeitos. Se chove, reclamamos. Se não chove, reclamamos também. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer ao convite da pastora Rosângela, do pastor Aldeir. Né? Nós estamos ali na primeira IPR de Contagem, do pastor Eusifiário, presidente. E hoje está comigo aqui o pastor Douglas, meu esposo. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor vai dizer assim: aconteceu que, apertado a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Então Simão respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E assim fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram enchendo ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, devorantes serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, eis aqui a tua palavra, Pai. Fala com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Eu acredito que todos vocês aqui já conhecem essa passagem. Eu estava ali conversando com a pastora Rosângela e eu falei com ela assim: por que está escrito ali em cima, Lucas 5? Aí ela está assim: é o tema da igreja desse ano. Eu amei. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração também para essa noite. Mas eu quero te convidar, querido, para que nós possamos refletir juntos sobre os detalhes desse texto. Nós vamos fazer aqui uma construção observando esses detalhes e nós vamos tirar alguns ensinamentos que essa passagem nos traz dentro dessa temática da campanha Gerando Milagres. Amém? O texto ele inicia dizendo que havia uma multidão à beira do lago. E que Jesus estava ali ensinando a multidão. E nós podemos fazer aqui uma reflexão sobre esse cenário. Havia uma multidão e Jesus estava ali ensinando aquela multidão. Mas o que é uma multidão?
uma multidão, é uma quantidade que a gente não consegue contar. Não tinha 5 ou 10 pessoas ali. Haviam centenas de pessoas, dezenas de pessoas estavam ali. E Jesus estava ensinando aquelas pessoas. Jesus, mesmo diante daquela multidão, ele avistou os 2 barcos. A multidão não foi empecilho para que Jesus pudesse ver os barcos. E aí nós nos perguntamos, mas a multidão talvez ela não poderia atrapalhar a visão de Jesus? Né? Porque quando a gente está olhando assim distante e tem várias pessoas na nossa frente, às vezes a gente não vê bem o que está ali. Mas quando Jesus tem um propósito a cumprir em nossa vida, nada é empecilho para que ele chegue até nós. O texto ele segue dizendo que os pescadores haviam descido do barco e eles estavam ali lavando as suas redes. Talvez se nós chegássemos ali naquela cena, nós poderíamos imaginar, eles desistiram, né? Eles pescaram a noite toda, nada conseguiram, e eles estão lavando as suas redes, porque eles desistiram da pesca. Mas, se nós formos analisar a atitude deles, quem desiste, querido, não lava a rede. Porque se você for desistir de algo, você vai abandonar aquilo. Você vai vender, você vai deixar de lado. Mas eles ali na atividade de pesca, eles estavam lavando a rede, porque eles estavam se preparando. Por mais que eles não soubessem, eles não tivessem a certeza, e se eles voltassem ali na noite seguinte, eles conseguiriam pescar, eles estavam se preparando para uma nova pesca. Muitas das vezes, nós nos deparamos com uma situação que ela não ocorre do jeito que nós planejamos. E às vezes a nossa atitude é recuar e parar. Mas não. Pedro ali com os demais pescadores, eles lavaram as redes para estarem preparados para uma nova pesca. Aí eu te pergunto, Jesus ele estava ali no meio da multidão, ensinando e avistou os 2 barcos. E se eles não estivessem lavado as redes? Será que eles vivenciariam um milagre? Porque se eles não tivessem lavado as redes, com as redes sujas não se pesca peixe, né? Então Deus nos ensina aqui, Jesus nos ensina a estarmos preparados. A gente deseja viver o milagre. Nós pedimos pelo milagre. Nós oramos pelo milagre. Mas muitas das vezes nós não nos preparamos para vivermos o milagre. Você pede uma porta de emprego, você pede para entrar na faculdade, mas qual que é a sua ação diante do pedido que você está fazendo para o Senhor? O que você tem feito para se preparar, para vivenciar aquilo que você tem pedido em oração? Porque Deus, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que é de competência nossa, que é da nossa alçada fazer, Ele não vai fazer. Então, se você pede um emprego, primeira coisa, você tem que capacitar. Você tem que se capacitar para aquela vaga. E você tem que correr atrás. A função aqui, a atitude de Deus aqui, é realizar um milagre. E o que é milagre, querido? É aquilo que nós, na nossa capacidade humana, não conseguimos fazer. Então, o que nós conseguimos fazer, Deus não vai fazer por nós.
haviam 2 barcos. E Jesus entra em um dos barcos. Jesus escolhe entrar no barco de Simão Pedro. E ele pede que ele afaste o barco da terra. Aqui a expressão terra, ela nos remete a um lugar de segurança, né? A um lugar firme, seguro. O texto ele não diz, mas nós podemos crer aqui que os barcos já estavam ancorados. Eles já estavam ali fixados, ali próximo à beira do lago. Tanto que Jesus pede para afastar o barco da terra. Nós, na maioria das vezes, nós estamos presos às circunstâncias terrenas. Nós achamos que o nosso milagre vai acontecer se a gente tiver boas influências, se a gente tiver um amigo que indica, se a gente tiver um conhecido, um QI, se a gente tiver um bom saldo bancário. Nós achamos que a nossa segurança vai estar no nosso bom trabalho. E não é nada disso. Nós sabemos que essas circunstâncias são apenas circunstâncias. Elas são vãs, elas mudam, elas passam. Mas o nosso Deus não. A nossa confiança, a nossa segurança, ela está no nosso Deus. Se você confiar, colocar, depositar a sua confiança em bens materiais, em pessoas, nós somos tão falhos. E nós somos falhos pela nossa essência humana. E às vezes nós falhamos até sem querer. Né? Às vezes é uma oportunidade que você fica sabendo que você poderia abençoar um irmão e por esquecimento mesmo, você não passa aquela informação para frente. E a pessoa está ali confiando, não, mas fulano vai fazer por mim. Mas ciclano vai lembrar de mim. Querido, deposite somente a sua confiança somente no Senhor. Em Números 23:19 afirma que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós não somos frustrados. Voltando ao texto, nos versículos 4 e 5. Quando Jesus, ele acaba de falar para a multidão, ele diz a Simão: volta-te ao mar alto, lança a rede. E Simão responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Pedro aqui ele demonstra 2 atributos na geração do milagre: coragem e obediência. Coragem para voltar ao mar alto. O mar alto aqui significa o lugar ou a situação onde Pedro teve sua aparente derrota. Mas ele teve coragem de retornar àquele lugar aonde ele tentou e nada conseguiu. E o outro atributo que Pedro nos ensina aqui é a obediência. Pedro, ele argumenta com Jesus. Ele fala: Senhor, eu já tentei a noite toda e nada pesquei. Mas ele não questiona a sua ordem. Ele não fala: Senhor, eu não vou. Pelo contrário, ele fala: mas pela tua palavra lançarei as redes. Tinha outros pescadores ali. E talvez, se fôssemos nós falaríamos assim: não, peraí, Senhor. Deixa eu perguntar aos meus demais amigos aqui pescadores, porque eles são pescadores. Tu és mestre. Qual que é a opinião deles? Se eu volto ou não. Mas Pedro, ele não faz isso. Pedro, ele diz: sobre a tua palavra lançarei as redes. E no versículo 6, lançando as redes, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompiam as redes.
Nós temos aqui uma expressão interessante também. O texto nos fala colheram. Colher, eles nos remete ao princípio da semeadura. Para a gente colher alguma coisa, a gente tem que plantar. Se você não planta, não há colheita. E aí eu te pergunto para vocês, igreja, é possível plantar peixe? Alguém consegue plantar peixe? Tem semente de peixe? Não tem semente de peixe. E eu li várias outras traduções que eu falei assim, não, peraí, que às vezes a minha tradução está assim, né? Mas eu não encontrei uma tradução que fala e pescaram peixe. As traduções que eu li falam e colheram peixe. O que Pedro plantou para colher peixe? Porque se ele colheu, é porque ele plantou alguma coisa. Aqui nós vemos que Pedro plantou obediência. Querido, toda vez que você escolher escutar a voz de Deus e obedecer, haverá colheita. Toda vez que você escolher ouvir a voz de Deus. Nós estamos num tempo hoje que nós escutamos muitas coisas. A informação, tudo é muito fácil. Mas nem tudo aquilo que chega até a nós vem de Deus. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de diferenciar nos nossos ouvidos a voz a qual nós estamos escutando, se é realmente a voz de Deus. Porque quando nós nos direcionamos, quando nós caminhamos sobre uma ordem de Deus, não tem como dar errado. Amém? Glória a Deus. O texto aqui, ele segue dizendo que eram tantos peixes que eles fizeram sinal para os pescadores do outro barco. E encheram os 2 barcos que quase foram a pique. No início do texto nos falam que eram 2 barcos. E Jesus, ele escolhe entrar em um dos barcos. Ele entra no barco de Pedro. Talvez ali, os pescadores do outro barco, o texto não diz isso, mas a gente imagina que eles puderam estar assim, mas por que Jesus não escolheu entrar no nosso barco, escolheu entrar no barco de Pedro? Jesus poderia ter entrado no nosso barco, mas Jesus, ele escolhe entrar no barco de Pedro. E aí nós vemos aqui, querido, que não importa o meio a qual Jesus irá fazer o milagre. Às vezes você pensa que para você ser abençoado, vai ter que ser do jeito que você está pedindo. E talvez não. Aqui nós vemos aqui que a pesca abençoou, supriu a necessidade não só de Pedro, mas o milagre foi tamanho que também supriu a necessidade do outro barco. Às vezes não vai ser o seu milagre diretamente que vai ser a resposta da sua oração. Mas às vezes o milagre de alguém que está ali buscando junto com você. Às vezes o milagre de alguém que está ali na tua casa. Ele vai ser a resposta para a sua oração. Então não questione a Deus os métodos que Deus usa. Porque aqui os pescadores do outro barco poderiam ter questionado: Senhor, mas Jesus escolhe entrar no barco de Pedro e não escolhe entrar no meu barco. O que nós temos diferente de Pedro? Mas não. Eles, apesar de Jesus não ter entrado no barco deles, não quer dizer que para eles também não ocorreu o milagre. Isso aqui é muito profundo, porque às vezes nós queremos ditar a Jesus como que ele tem que fazer.
ó Senhor, eu preciso disso, assim, 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 assim. Mas quem somos nós para falar ao mestre como ele deve agir? Nós devemos ter em nossa mente que o Senhor, Ele sabe que o nosso coração é enganoso. E às vezes nem tudo vai sair da forma a qual nós planejamos. Porque o Senhor sabe o que você faria se Ele te der o que você pede. Às vezes, aqui abrindo um parêntese, nós vemos tantos ímpios sendo abençoados. E nós questionamos ao Senhor assim, nossa Senhor, mas por que ele, não eu? Eu estou na igreja, eu dizimo, eu oferto, eu sou fiel ao Senhor. E eu estou vendo ele prosperar, eu estou vendo ele progredir, e eu continuo aqui no mesmo lugar. Mas você já parou para pensar que talvez ele esteja sendo abençoado porque o coração dele é tão disponível que ele consegue abençoar os outros também? Será que o Senhor, se o Senhor te der aquilo que você pede, você vai ter esse coração disponível? Ou será que se o Senhor te der aquilo que você pede, você vai continuar na sua fidelidade? Deus, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós, Ele conhece cada um dos seus filhos. Então, no processo, peça ao Senhor, Senhor, limpe o meu coração, para que quando chegar em minhas mãos o meu milagre, eu volte para agradecer e para compartilhar com os meus irmãos. No versículo 8, Pedro se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-se de mim, pois sou um homem pecador. No início do texto, Pedro não chama Jesus de Senhor. No início do texto ele diz: Mestre, eu pesquei a noite toda. Mas depois que ocorre o milagre, que Pedro vivencia a experiência da pesca milagrosa, da pesca maravilhosa, ele se rende ao Senhor. E ele reconhece Jesus como Senhor. O milagre, ele tem vários caminhos e vários propósitos. Aqui nesse texto, eu trouxe aqui para vocês alguns princípios para a geração do milagre. Mas esse texto em específico, ele tem vários propósitos. Ele tem um propósito de abençoar e suprir a necessidade daqueles homens. Ele tem um propósito de fazer Pedro reconhecer a Jesus como Senhor. E ele tem um propósito mais maravilhoso, que é o que encerra o texto, que é a chamada de Pedro ao ministério. E o texto segue dizendo que não somente Pedro, mas todos aqueles que estavam com ele se espantaram por causa da pesca que haviam feito. E Jesus disse a Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Todo processo, ele tem um resultado. Aqui nós vemos que gerar um milagre
ele requer alguns atributos nossos. Ele requer paciência. Eles estavam lá pescando a noite toda. Gente, à noite, imagino eu que talvez pelas 10 eles devam ter ido pescar. Isso deveria ser por volta de umas 5 da manhã. Talvez. Pelo menos 7 horas trabalhando ininterrupto. E sem nenhum resultado. E às vezes o processo que nós passamos para gerar o nosso milagre, ele também é assim. Não vai ser no nosso tempo, não vai ser no nosso jeito. Então requer paciência. Requer preparo. Aqui, como nós vimos, os pescadores cavaram as suas redes, se preparando para uma nova pesca. Eles não sabiam que Jesus ia entrar no barco. Eles não sabiam que a pesca ia ser dali poucos minutos. Mas eles estavam se preparando. Outro atributo requer fé. O milagre, ele requer fé. Sem fé, querido, é impossível alcançar o milagre. Eu sou prova viva que Deus faz milagres. E em muitos momentos da minha vida, foi só a fé. E a gente fala assim, né? Eu falo só a fé. Mas você já parou para pensar? Se você tiver fé, aonde Deus pode te colocar? Nunca é só a fé. A fé é muito mais, querido. A fé é confiar. A fé é não temer. A fé é não desesperar. Porque em muitas circunstâncias, a nossa atitude seria desesperar. Senhor, eu não vou mais, eu não quero mais, já deu errado. Eu não vou tentar mais. Mas vem ali o Senhor e fala, tenta de novo. Tenta de novo. Talvez para aquilo que o Senhor tem para você, Ele vai precisar que você exercite mais a sua fé. Porque lá na frente você vai ver que esse caminho a qual você percorreu na geração do seu milagre, ele tinha um propósito. E que se você não tivesse exercitado todos os dias a sua fé, você não conseguiria chegar. Você não conseguiria chegar, você não conseguiria se manter. Porque há uma diferença entre conquistar o milagre e viver o milagre. Às vezes a gente chega perto, mas não vive a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Um outro atributo na geração do milagre é a obediência. Obedecer. A palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E o último atributo que eu coloquei aqui foi a coragem para voltar ao mar alto. O que é voltar ao mar alto? É voltar naquela circunstância a qual você não teve êxito. É voltar naquela situação que te causou dor, que te causou vergonha. E tentar de novo. E tentar de novo. Até que a palavra do Senhor venha, lança a rede. Voltar ao mar alto e tentar de novo, até que a palavra do Senhor venha, lance a rede. Tentar de novo, querido, nada aqui tem a ver com insucesso. Pelo contrário, toda vez que a gente tenta alguma coisa, quando a gente está fazendo algo, se você tenta, a tendência é você ficar bom, não tem como, né? Não tem como aquele ali que você treina, ainda vai continuar ruim, não tem como. Então tentar de novo, ele não tem a ver com insucesso, mas tem a ver com a preparação.
comparação. Toda vez que nós voltamos e tentamos de novo, nós somos aperfeiçoados. Amém? A pesca maravilhosa aqui, ela supre não só a necessidade de Pedro, como também abençoa os pescadores do outro barco e cumpre o propósito principal, que é de comissionar Pedro ao ministério. Aqui nós vemos alguns princípios da geração do milagre, mas no final, Jesus diz a Pedro que ele não será, que a partir dali ele será pescador de homens. O maior milagre não é a rede que pesca o peixe, mas é a rede que pesca homens. O Senhor, ele usa de um cenário para te abençoar, mas para te levar a um propósito ainda maior do que aquilo que você nem imaginava. Pedro aqui, ele não imaginava, ele não tinha em si a decisão ou a vontade de fazer parte do ministério de Jesus. Aqui Pedro só queria pescar, gente. Ele foi para o mar. Ele queria peixe. Mas o Senhor olhou para ele e falou: não, você tem os atributos que eu preciso. E além de te abençoar, além de pescar, eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor e vou te chamar ao meu ministério. Você já viu que você consegue ver aqui a grandeza que é isso? Que Deus, ele olha além dos nossos olhos. Ele olha além do que aquilo que nós estamos vendo. E às vezes nós pedimos ao Senhor algo específico. Mas o Senhor, além dele nos abençoar com aquilo, ele ainda usa essa bênção para um chamado, para um propósito maior. Aleluia! Glória a Deus! Que nós possamos ter no nosso coração a convicção que para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ele muda o cenário. Ele transforma a nossa ruína em milagre. E Ele vai além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós achamos que necessitamos. Jesus foi além aqui, querido. Ele usou de uma momentânea ruína, de uma momentânea derrota, para cumprir um propósito maior na vida de Pedro. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Talvez você está aqui nessa noite e você pensa assim: Senhor, o Senhor não vai fazer. Eu já pedi, eu já busquei, eu já orei e nada, não tive resposta nenhuma. Mas o Senhor, Ele vê além daquilo que nós vemos. E Ele usa das nossas situações adversas para promover o milagre. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, entrar na causa de cada um dos Teus filhos aqui. Pai, o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um deles tem pedido ao Senhor. Deus, o Senhor conhece, ó Pai, o coração. O Senhor conhece a intenção do coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor recolha cada pedido, cada lágrima, cada oração. Pai, que nada, ó Deus, seja em vão. Que os Teus filhos, Pai, sejam em Ti mais do que vencedores. Senhor, se não é hoje que o milagre chegou,
eles não vão desistir. Porque eles têm a segurança em Ti. Eles têm a segurança em Ti, eles sabem no Deus ao qual eles têm crido. Eles sabem, Senhor, que o Senhor é bom, que as Tuas misericórdias duram para sempre e que nada sai do Teu controle. Senhor, eis aqui a Tua igreja. Pai, nesta noite, há corações aqui, ó Deus, que necessitam, ó Pai, do Teu milagre, que necessitam, Senhor, da Tua resposta. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor venha ser resposta, ó Pai, às orações dos Teus filhos. Senhor, nós estamos aqui no terceiro elo dessa campanha. Pai, que eles possam ainda testemunhar dos milagres, ó Deus, que eles têm vivenciado no Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor, ó Deus, é bom. Pai, nada daquilo que nós fazemos, nada daquilo que nós tentamos, ó Deus, impressionar ao Senhor será possível. Porque todo poder, ó Pai, emana do Senhor. Deus, nesta noite, que os Teus filhos tenham nos seus corações a convicção, ó Deus, que é necessário ter coragem, que é necessário se preparar, que é necessário obedecer e que é necessário, Senhor, ouvir a Tua voz. Pai, nós Te agradecemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada. Deus continue.